Fundo Imobiliário GGRC11 é um fundo do setor logístico e industrial que tem vários imóveis dentro do seu portfólio, está sendo cotado abaixo do seu valor patrimonial e tem pago um excelente dividend yield. O que me levou a colocar esse fundo imobiliário na minha carteira, a carteira pública do canal? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, além também de eu te mostrar todos os aportes do último mês de fevereiro. Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, criador do canal, e nesse vídeo vamos então ver juntos os indicadores desse fundo imobiliário GGRC11. Então, sem enrolação, já entrei aqui no site dos Status Invest, que é o site que eu utilizo para fazer análise dos ativos, e vamos lá ver tudo a respeito desse fundo imobiliário. Então, aqui dentro do site Status Invest, a gente já vê que o valor hoje atual do fundo GGRC11 é R$ 9,57. Isso é bem interessante, porque com R$ 10 você já consegue comprar uma cota desse fundo e ser dono de mais de 20 galpões logísticos e industriais. Ele está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,82%. Mas se a gente pegar o último pagamento, que foi 9,5 centavos, baseado nessa cota atual, isso dá mais ou menos 1% ao mês. Se ele continuar pagando esse dividendo, e lá no relatório gerencial a gestora já falou que o guidance para esses próximos meses é de um pagamento desse valor ou até maior, então a gente já prevê que ele vai pagar aí 1% ao mês com base na cotação atual, então que é um excelente dividendo. Voltando aqui em cima, se a gente pegar o valor da cotação nos últimos 5 anos, a gente percebe que ele está num valor bem abaixo da média que ele veio desempenhando no mercado, né? Na média ele ficou ali por volta dos R$ 11, que é o valor patrimonial dele por cota, R$ 11,29. E agora ele está sendo cotado, né, a menos de 10, então quer dizer, ele está num bom momento, ele está num valor bem abaixo do seu valor médio aí do período. Ele está com 15% de desconto, né? O PVP dele está em 0,85. Se a gente descer um pouco mais, lá no final da página, a gente vai ver o relatório gerencial, que é onde a gente consegue reunir vários indicadores dentro do fundo. É bem lá no final da página, ó. O último relatório gerencial que foi solto para o mercado foi no dia 17/2. Só clicar aqui em abrir e vai abrir o relatório gerencial. Eu não vou focar em cada parte do relatório, porque senão o vídeo ficaria muito grande. E eu até recomendo você, antes de comprar qualquer fundo imobiliário, ler o relatório do fundo para se inteirar, né, do que o gestor está falando, como que está o fundo imobiliário, para você também tomar a sua decisão. Mas as partes importantes que eu achei bem interessante aqui do relatório, eu vou mostrar para vocês. Então aqui nas informações do fundo, a gente percebe que é um fundo que tem um patrimônio líquido de mais de R$ 1 bilhão, R$ 1,380 bilhões, então quer dizer, é um fundo que tem muitos imóveis, uma área bruta local de mais de 580 mil metros quadrados, então são muito galpões. Ele tem um volume mensal de vendas e de compras de 53 milhões, então isso é muito bom, é um fundo que é bem negociado. E hoje está com 146 mil cotistas. Descendo um pouco aqui no relatório, tem vários vídeos que a gente pode assistir de pessoas fazendo análises desse fundo, também dos gestores, então é bem legal. Eu achei um relatório bem completo desse fundo imobiliário. Tem os comentários iniciais que vocês podem ler depois dentro do relatório. Interessante, o fundo imobiliário ele está realizando construções, tem algumas obras em andamento, então vai crescer a quantidade de galpões. Hoje, por exemplo, a gente consegue ver aqui dentro do relatório, ó, duas obras, ó, uma no Mato Grosso e a outra em Goiás. Então é interessante, né? A gente vê que um fundo está crescendo, está aumentando o número de imóveis dentro do seu portfólio. Aqui nas perguntas e respostas, a gente vê algumas perguntas que são bem interessantes. Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês do guidance de dividendos, né, a prospecção para o semestre, ele está aí dentro desse intervalo de 9 centavos e 10 centavos. Então, com a cota atual, é um dividendo muito bom, né, de 1%. Já a vacância do fundo ele está bem baixo. O único imóvel que ele está desocupado, que está vago, é um imóvel de São Paulo que representa 1,4% da área bruta locável do fundo. Então quer dizer, ele está com uma vacância muito baixa, o que também é muito bom, né? E com relação à exposição em Americanas, que teve um problema, né, no início do ano passado ou retrasado, né? Acho que já fazem 2 anos que teve o problema das lojas americanas. O fundo ele estava muito exposto nas lojas americanas e esse foi um motivo do porquê que a gente vê um fundo que tem vários imóveis do ramo logístico sendo negociado com um valor tão interessante, com um dividend yield tão bom, porque provavelmente a lojas americanas ainda ele
é um problema para o fundo, os investidores já entendem isso e por isso que eles não aceitam pagar mais nesse fundo do que o que ele está valendo hoje. Mas o que a gente vê que o fundo imobiliário ele já está trabalhando para reduzir a dependência desse cliente, né, das lojas americanas. Ó, ele já foi 22% da receita no passado e agora está por volta de 13%. E o fundo ele vem aumentando o número de imóveis, então quer dizer, vai aumentando o número de inquilinos também e a tendência é diminuir também essa dependência das lojas americanas, o que é muito bom. Então, num horizonte, a gente vê que ele vai diminuindo essa dependência das americanas, o que é muito bom, pensando que é uma empresa que pode ter algum tipo de problema, visto que teve aí a fraude nos anos anteriores. Aqui na performance do fundo, desde o seu início, lá em 2017, o fundo imobiliário GGRC11 é esse em verde. A gente percebe que ele está acima do IFIX, toda a sua história ele sempre esteve acima do IFIX, então ele performou melhor que a média dos fundos imobiliários do mercado, ele esteve acima da inflação IPCA e agora no momento o CDI está acima dele, mas em grande parte da história dele, ele ficou, praticamente toda a história dele, ele ficou acima do CDI. Só agora recentemente, com essa queda que teve no fundo, que o CDI ele ficou acima do GGRC11. Então é interessante talvez aproveitar esse momento, né? Foi isso que eu estou enxergando, aproveitar esse momento para comprar esse fundo, adquirir um novo fundo para minha carteira, um fundo do setor que eu gosto, que é o logístico, com imóveis industriais e logístico, é um setor muito bom, né, a um preço bem interessante também. Bom, pessoal, o relatório ele é bem grande, ele é bem detalhado, recomendo que vocês abrirem o relatório, lerem todo o relatório, né, verem parte por parte, né? E a gente já vai aqui para os ativos. Olha que legal, a gente já consegue ver até os imóveis que fazem parte do fundo. São 29 imóveis, são muito barracões, muitos galpões logísticos, né? Alguns são somente logísticos, como esses que vocês podem ver aqui na tela, ó, são somente logísticos. Tem alguns que são industriais, que são aqueles galpões que são utilizados para as empresas que são indústria, né? Então fazem ali os seus produtos, e tem alguns que são híbridos, né? Tanto logístico como industriais. Então 29 ativos, são muito ativos dentro desse fundo imobiliário e o interessante, eles estão também espalhados pelo Brasil. Tem aqui na região sudeste, tem na região sul, tem na região centro-oeste, tem na região nordeste, só não tem no norte. Então é bem interessante, é um fundo que também está espalhado por todo o Brasil, e isso é bem interessante, muito bom também. Para você que me acompanha, você sabe que eu já tenho 2 fundos imobiliários do setor logístico na minha carteira, que é o GARI 11 e o PATL 11. Por que eu decidi comprar um novo fundo imobiliário, né? Eu queria adquirir um novo fundo imobiliário, eu já tenho 6 fundos na minha carteira, 2 do setor logístico e industrial, e eu pesquisei vários fundos de outros setores também, mas esse fundo foi o que eu achei mais interessante, pelo que ele vem pagando e pelo valor atual também da cota. O que eu percebi? Os outros fundos imobiliários do setor logístico, que também tem vários imóveis dentro do seu portfólio, como por exemplo o HGLG, o BTLG, o XPLG, eles são fundos que também têm vários imóveis dentro do seu portfólio, porém o dividend yield deles está bem menor do que o GGRC11, 8%, 9%. Já, por exemplo, os fundos que eu tenho na minha carteira, eles estão com dividend yield maior. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui o GARI 11, ele está com um dividend yield de 12%, um pouquinho maior, né, do que o GGRC11. Já o PATL11, ele está com um bom desconto e com dividend yield ó, de 14%. Mas o que é importante a gente ver? Os dois fundos, né, no caso, por exemplo, o PATL11, né, ele só tem 4 galpões logísticos e industriais, então são só 4 imóveis. O GARI 11, ele tem uma diversificação maior porque ele começou a investir em outros tipos de imóveis também. Então, eu pensei bem e pensei o seguinte, bom, é melhor eu comprar agora um fundo imobiliário que tem vários imóveis dentro do seu portfólio que já está pagando 1% ao mês, do que eu esperar comprando os fundos imobiliários que eu já tenho na minha carteira, que estão pagando dividend yield maior, e de repente, quando os fundos imobiliários começarem a subir o preço das cotas e o dividend yield cair, aí eu vou querer comprar um fundo que tem mais imóveis e ele já não vai estar pagando mais 12% ao ano, já vai estar pagando 8%, 9% de volta, porque o fundo imobiliário subiu o valor da cota. Então, eu quis aproveitar esse momento do mercado, que os fundos diminuíram o valor das suas cotas, para adquirir fundos que tenham mais imóveis dentro do seu portfólio. Assim, eu fico com menos risco. Dentro do mercado, você pode ter certeza que quanto mais rentabilidade, maior risco vai ter. Então, se um fundo tem um dividend yield muito grande, 14, 15, 16%, ele vai ter mais risco. Não tem como ele ter mais um retorno maior com um risco menor. Então, por isso que eu procurei fundo imobiliário que tenha vários imóveis para eu diminuir esse meu risco, visto que eu já tenho 2 fundos que não são tantos imóveis do ramo logístico e com um dividend yield legal, né, que está pagando aí 1% ao mês. Por isso que eu decidi colocar o GGRC11 na minha carteira
na carteira da minha aposentadoria. Então, quais foram os ativos que eu comprei além do GGRC11 na minha carteira no mês de fevereiro? Vou mostrar agora para vocês. O mês de fevereiro teve 4 segundas-feiras, então cada segunda-feira eu mando R$260 para minha conta do Banco Inter, né? R$265 para minha conta do Banco Inter, que é onde eu compro os meus ativos. Então, somando as 4 segundas-feiras, eu mandei R$1.060 para o Banco Inter para fazer as operações referente ao mês de fevereiro. Coloquei R$250 no CDB de renda fixa, que é a minha reserva de oportunidade, que agora, no momento, ó, se eu clicar aqui, ó, vocês já podem ver que eu atingi R$15.000 na carteira pública do canal. Então, olha só, já chegamos no patamar de 15 mil. Clicando aqui na carteira, ó, eu tenho R$3.067 na renda fixa. Então, essa é a minha reserva de oportunidades, exatamente 20%, que é o que eu quero manter na renda fixa. No dia 28, eu comprei então 30 cotas do GGRC11, gastei R$285,60 nesse fundo, e depois me sobrou R$600 que eu tinha que investir em ações. Como eu procuro manter 40% em ações, 40% em fundos imobiliários, então eu fiz as contas e vi que eu teria que aportar mais em ações do que fundos imobiliários no mês passado, porque as ações elas caíram mais do que os fundos já vinham caindo há muito tempo, né? E o mês passado eles deram uma segurada e as ações caíram muito, pelo menos as da minha carteira, né? Então eu tive que aportar mais em ações. O que eu fiz? Eu dividi meu aporte em 4 ações. 4 aportes de mais ou menos uns R$150. E foi isso que eu investi, ó. Eu procurei investir nas ações do setor elétrico e do saneamento, que são as ações que estavam com uma menor participação na minha carteira. Aí eu comprei a Lupar, investi uns R$150 em Lupar, R$150 em Semig, também Transmissão Paulista, investi R$162, e Sanepar, investi R$145 em ações do Sanepar. E assim eu venho mantendo a proporção da carteira, como vocês sabem, 40% em fundos imobiliários, 40% em ações e 20% em caixa. Falando sobre os dividendos que eu recebi na carteira no mês de fevereiro, foram quase R$87, então mais de R$80 de dividendos, que eu já usei esse valor para comprar todos esses ativos que eu comprei no mês de fevereiro, e assim a gente vai fazendo a bola de neve girar. Então eu tô bem feliz com a minha carteira. Como vocês viram, a gente chegou aí a R$15.000, né, de patrimônio acumulado dentro dessa carteira, que já tá me rendendo aí, colocando tanto o CDB como o dividendo, já tá me rendendo aí R$100 por mês. E aí a gente vai usando esse valor para ir crescendo e fazendo a bola de neve girar, para que daqui 19 anos eu consiga me aposentar e viver de renda. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse projeto, considere se inscrever no canal para acompanhar os próximos aportes e os próximos vídeos. Fechou? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!